de Mateus 12, 14 a 21, uma porção do que Deus espera encontrar neste lugar, quando Ele estende os seus olhos maravilhosos sobre nossa vida. A palavra do nosso Deus diz assim, então os fariseus saíram e começaram a conspirar para matar Jesus. Sabendo disso, Jesus se retirou daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que haviam entre eles. Ele, porém, lhes advertia severamente de que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías: eis aí o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Ele não discutirá nem gritará, sua voz não será ouvida nas praças. Não quebrará a cana rachada, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar a justiça. No seu nome, as nações porão a sua esperança. Palavra de Deus para mim e para você. Senta no teu lugar, daquilo que aprove o Senhor para mim e para a tua vida, nessa manhã bonita. Eu estou muito feliz hoje, porque Deus é muito fiel. Mas a Bíblia Sagrada e a intenção dela é ser algo muito didático para todos nós, porque eu acho muito interessante. Ela nos apresenta uma variedade de personagens, dos mais variados tipos, e, por exemplo, na Bíblia tem pais e mães, na Bíblia tem filhos e filhas. Aliás, todo mundo quer ser filho e filha, né? Na Bíblia, é interessante, não é mesmo? Mas tem também irmãos e irmãs. Você acredita que na Bíblia tem sogra? Até sogra tem. Coisa doida. Né, Elias? Fala sério. Tem primo e prima. Na Bíblia tem religiosos. Na Bíblia tem profetas e sacerdotes. Na Bíblia tem discípulos e apóstolos. Bom, tem tantos tipos, tantos personagens, e cada um deles está ali com uma função muito clara de nos ensinar o que vai no coração de Deus a nosso respeito. Eles são muito didáticos, porque nos ensina o que Deus espera quando Ele olha em nossa direção para as nossas vidas. Agora veja, em meio a tantos personagens, tem um especial que ninguém nunca quer ser. Tem um que é difícil achar hoje alguém que aceita aprender com ele. Mas eu queria dizer para você que eu acho que para Deus ele é o mais especial de todos. É o mais importante. E nele, a razão é que nele está simbolizado aquilo que Deus espera ver em um humano criado à sua imagem e semelhança. Que personagem é esse? O servo, a serva. E hoje eu quero voltar para você e meditar com você sobre isso, porque isso é uma construção bíblica muito importante e que a gente está perdendo assim, que ela está se esvaindo assim, sabe, no mundo que a gente vive. Porque é muito importante entender o que Deus espera encontrar quando Ele olha para cá, para esse lugar, para as nossas vidas. Porque a Bíblia diz que os ouvidos dele não estão agravados, Ele olha, Ele busca, Ele procura na terra. Então, o que Ele quer encontrar? Porque a gente gosta muito de que Deus olhe e nos reconheça como filho e filha, né? E é muito bom mesmo, é tudo muito maravilhoso, tudo de bom. Mas e para Deus? Ele espera encontrar o quê? Você sabe que Deus mandou o seu Filho unigênito à terra, e Ele veio aqui para formar uma nova família, em que Jesus seria o primogênito, o primeiro filho, para formar uma nova família, e nós somos filhos e filhas por adoção, né? Nós que nos rendemos a Ele, cremos nele, nós somos filhos e filhas por adoção. E agora, presta atenção, eu acho que nós temos que ser filhos e filhas, mas o que Deus entende e espera que nós sejamos? E eu queria dizer para você, para Ele nos adotar como filhos, sabe o que Ele espera? Que nós sejamos servos e servas dEle. Você precisa entender isso, que a gente fala tanto disso aqui o tempo todo, às vezes a gente foge da nossa compreensão. Eu aprendi muito isso essa semana, porque quando o Senhor olha para esse lugar, Ele não espera encontrar um monte de crente
que é religioso, que se reuniu na igreja no domingo para fazer um culto. Mas ele quer sim olhar para esse lugar e encontrar um povo que foi para a igreja assim, para se reunir, para cultuar assim, mas como servos e servas de Deus, que sabem que precisam atuar, servir para mudar esse mundo. É importante isso demais. Deixa eu te dar uma notícia aqui, só para você entender. Desde Abraão foi o primeiro chamado, escolhido por Deus para uma obra na terra. Passando por Isaac, Jacó, Moisés, Davi. Você sabe como Deus se referiu a todos eles? Todos, igual. Meu servo. Vou ler para você algumas coisinhas rápidas. Salmo 105, versículo 42. Porque Deus se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, o seu servo. O mesmo texto, versículo 26. E lhe enviou Moisés, o seu servo, e Arão, a quem escolhera. Salmo 28, versículo 20. Encontrei Davi, o meu servo, com meu santo óleo eu ungi. É só algum exemplo para você entender. Aliás, tem um texto interessante que quando Satanás estava dando uma de penetra na corte celestial, livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, diz que Deus olhou para ele ali no meio dos anjos ali, e falou assim: de onde é que você vem, cidadão? E ele falou: eu vim de rodear a terra e passear por ela, porque ele adora fazer isso. E aí Deus pergunta: você passeando na terra, você por acaso observou bem lá o meu servo Jó, que lá na terra não tem ninguém como ele é o meu servo? Então eu queria que você entendesse, querido, para Deus não importa muito o dom que você tem, a sua história de vida, o que você tem na vida. O que Ele quer fazer de mim, de você, o seu servo, a sua serva. Isso é muito relevante. O próprio Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28, que ele, Jesus, o Filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Ou seja, Jesus fez questão absoluta de ser reconhecido como um servo. Por isso, veja, se existe uma honra maravilhosa que nós podemos receber, alcançar nessa vida, é de ouvir da boca do próprio Deus: eis aí a minha serva, eis aí o meu servo. Aqui tem uma honra maravilhosa, porque na base da nossa vida com Deus está o serviço. E uma corrupta: quem não aceita servir, não serve para Deus. Uma redundância aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 27, o Senhor Jesus diz: qual é o maior? O que está à mesa sentado ou quem serve à mesa? E ele mesmo responde: certamente o maior é quem está sentado na mesa. Aí ele diz: entretanto eu porém entre vocês sou como aquele que serve à mesa. Você toma posse disso, você entende o tamanho disso? O Senhor Jesus, e Ele disse isso para nos dar o exemplo, para que nós pudéssemos entender o que Deus espera de alguém que quer ser dele. O que Deus espera encontrar nisso. Portanto, se até hoje você se empenhou muito em ser reconhecido como um crente, não, eu sou um ministro de louvor, eu sou um adorador, eu sou sei lá o que você quer, eu sou um religioso. Talvez, não sei se seria uma boa ideia, mas se você já se esforçou até hoje para ser reconhecido como um evangélico, nessa manhã, o Senhor está aqui para te dizer que quando Ele olha para este lugar, o que Ele mais gostaria de encontrar não é alguém que tem uma religião, não é alguém que se converteu, não é isso, e por isso você foi no culto. Ele olha para cá e quer encontrar e ver uma reunião de verdadeiros servos e servas de Deus, e viram para cá porque sabe que Deus usa os seus para mudar a história deste mundo. É isso que o Senhor quer ver aqui neste lugar. Não é a nossa religião, não é a nossa roupa, não é. E você sabe que na antiguidade era mais comum esse negócio de servo, era mais, fazia parte, aquilo que no Antigo Testamento, em hebraico é chamado de ebed, o grego traduziu isso como doulos, servo. Era algo que era muito abundante, e depois o tempo passou. Atualmente, com o avanço do tempo, parece que os servos estão desaparecendo. Óbvio que nós não temos que ter mais escravos, está tudo bem, mas o servo parece que está desaparecendo. Ninguém aceita mais servir ninguém. Aliás, presta atenção, no mundo, e todo mundo aqui gosta de ser servido, isso sim. Na nossa mentalidade é isso que está, e por isso parece que o servo perdeu a sua importância, perdeu a sua relevância. Ser humano só aceita a vida se ele estiver por cima da carne seca, se ele estiver por cima do negócio. E ele só está feliz
se ele estiver em evidência, em lugares de destaque o tempo todo, senão ele não está bem, aparecendo mais do que todo mundo. Mas eu quero que você entenda que essa lógica, ela é o contrário do que Deus espera encontrar quando Ele olha para esse lugar, quando Ele olha para a tua vida, quando Ele olha para nós. E por isso, não à toa, Jesus disse em Lucas 22, no mesmo capítulo 25, que os governantes deste mundo dominam vocês. E o mundo considera bom quem exerce autoridade, bom é quem manda, mas entre vocês não pode ser assim. Aliás, tem que ser o contrário, porque entre vocês o maior, o mais importante, o mais capacitado entre vocês deverá ser como o menor, e quem governa tem que servir a todos. Governar é servir a todos, e não querer ter evidência de alguém que está acima de todos. Isso tem que nos ensinar, porque como eu disse para vocês, um personagem que hoje perdeu a sua relevância, antigamente ele era abundante. Não à toa, Deus, através da revelação da sua palavra, mostrou toda a relevância, mostrou como isso era realmente importante. Na Bíblia Sagrada tem uma tradição muito forte em torno do servo de Deus. É muito, eu vou mostrar aqui muitos momentos, mas eu quero que você entenda comigo a lógica dessa construção. Por exemplo, no livro de Isaías, existe lá 3 textos muito significativos da revelação, em que Deus valoriza o seu servo. E Isaías diz que esse servo de Deus é um servo sofredor. Quem estuda teologia conhece essa grande fonte do servo sofredor de Isaías. Ele mostrou isso no seu texto. E essa profecia inicial de Isaías sobre o servo sofredor era Deus se referindo a quem? Ao seu povo, a Israel. Inicialmente, 700 e tantos anos antes de Jesus, a profecia era sobre Israel, que foi o povo escolhido por Deus, desde Abraão, para ser um testemunho na terra, para alcançar todas as famílias da terra, todas as nações, todos os povos. Isso é um plano de Deus, quando Ele chama Abraão. Então o servo de Deus, quem é? Israel. Foi para isso que Deus chamou Abraão. É claro, para fazer a partir dele uma descendência, para a partir de Abraão fazer um povo que seria na terra um testemunho de um ser humano que Deus tem prazer nele. Um povo que revela isso para todas as famílias da terra. Se o Senhor olha para a terra e quer encontrar servos e servas, Israel tinha que ser esse testemunho de um verdadeiro servo de Deus. Por isso Isaías 44, versículo 21 diz essa intenção: lembre-se dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porque és meu servo, eu te formei, tu és o meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Então o servo de Deus aqui era essa nação que Deus se levantou para quê? Para ser esse testemunho para todas as outras famílias da terra. É isso que o profeta Isaías revela. Israel é o servo escolhido para ser testemunho aqui na terra desse ser humano em que Deus tem prazer. Observa isso como é interessante, você vai entender. Entretanto, a gente sabe, Israel, infelizmente, não honrou o seu chamado. A Bíblia Sagrada diz isso. É um problema, e por isso não deu muito certo, e por isso o país foi invadido, foi destruído. Aliás, o país acabou, o país em 132 da nossa era, deixou de existir Israel, deixou de existir a nação, não tinha mais o território. Olha isso, acabou. E o povo acabou no exílio, derrotado, escravizado, acabou. Não deu certo. E aí eu quero que você entenda. Deus então abandonou o projeto? Deus mudou a ideia? Não. Sabe o que Deus mudou? Mudou o personagem. O projeto é o mesmo, o personagem mudou. Por isso, como nos ensinou Hebreus quarta-feira, quem esteve aqui ouviu de mim, depois de enviar profetas durante muito tempo, de inúmeras maneiras para falar com Israel, e Deus fez isso porque esperava que Israel fosse o seu servo, mas não foi. Deus não desistiu, decidiu usar outro personagem. Ele fez o quê? Ele enviou o seu próprio filho à terra para honrar a sua vontade, o seu plano. E ele fez, qual é a vontade de Deus? De mostrar que ser humano foi criado por ele para ser servo, para servir na criação, para cuidar, para zelar, para trazer equilíbrio, para preservar a vida na medida que Deus criou. Você entende quem somos nós em tudo isso? Desde sempre. Para que o ser humano foi criado? Para servir na criação. É uma razão de existência.
Por isso, só quem serve direito na obra de Deus sabe como isso nos enche, né? Como isso nos alegra. Porque existe um plano. Portanto, a profecia de Isaías sobre Israel, dela ser serva de Deus, um país, depois é reconhecida em Jesus. Percebe que mudou o personagem? Em Jesus. Tanto que o Evangelho de Mateus, que eu li com você hoje, fala que Jesus é o servo escolhido e amado por Deus, aquele que Ele muito tem prazer. E fez isso fazendo o quê? Usando o mesmo texto de Isaías lá atrás. O mesmo texto de Isaías 42, que era a profecia sobre Israel. Porque Jesus estava assumindo ali então essa profecia. Deus inicialmente chamou Abraão e escolheu Israel para ser o seu servo, mas não deu certo. Observa isso, agora Ele envia o seu primogênito à terra, o primeiro filho gerado, para ser esse testemunho de um ser humano que dá prazer ao coração de Deus, a saber, um ser humano que aceita ser o verdadeiro servo dele. Jesus Cristo, Ele assume esse papel do servo. Entenda isso comigo. Veja o que nós lemos. Mateus diz que Jesus tinha curado um homem com a mão paralisada dentro de uma sinagoga, só que foi num sábado. Tinha um homem com a mão mirrada lá, paralisada, e Jesus pediu para ele estender a mão e ela foi curada num sábado dentro da sinagoga. E os fariseus ficam indignados e começam a questionar: quem é você? Não pode curar no sábado, o que é isso? E aí, diante de tudo isso, dessas acusações, Jesus desmonta as acusações com a sabedoria de sempre, com a sabedoria divina. E os fariseus ficaram muito desmoralizados ali naquela sinagoga diante de todos, tanto que eles se reuniram para deliberar, ou seja, para decidir como é que eles fariam para matar ele. Pensa nisso, que coisa. Um grupo de homens religiosos que diziam que eram devotos de Deus, aliás, religiosos que tinham posições de destaque na religião e no templo, se reunindo para deliberar como eles fariam para assassinar alguém que só fazia o bem. Que negócio doido. É isso que nós estamos vendo. Então, esse contexto aqui, nós começamos a ler, em meio a tanto ódio, em meio a esse ódio tão grande, Jesus fez o quê? Bateu em retirada. Ele saiu do lugar. E muita gente foi atrás dele, que estava na sinagoga. Muita gente o seguiu. E o texto que você leu comigo diz que ele continuou curando, porque ele curou todos os que estavam doentes. Ele saiu dali e continuou curando. E nesse momento, ele fala algo. E ele não fala, porque o texto diz que ele falou severamente. Severamente, porque era sério. Ele não está brincando, é sério o negócio. E ele falou o quê? Ele pediu para que ninguém ali tornasse públicas as suas ações. Não faz propaganda não conta não fala sobre mim não. Mateus diz que ele fez isso para que se cumprisse aquela antiga profecia de Isaías sobre o servo. Eis aí o meu servo a quem eu escolhi, diz o Senhor, o meu amado em quem tenho prazer. É a mesma profecia que estava sobre Israel, do mesmo jeito. Eis aí o que espero de um ser humano que é um servo de verdade. Aí está ele. Observa que texto maravilhoso. E aí diz mais, porque o Senhor diz: porei sobre ele o meu espírito, ele anunciará a justiça a todas as nações, ele não discutirá, nem gritará, aliás, sua voz não será ouvida nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar a justiça. No seu nome, todas as nações da terra porão a sua esperança. Perceba, nele estará a esperança de justiça para quem? Para todas as famílias da terra, para todas as nações. Você percebe aqui a mesma expectativa que existia sobre Abraão, que existia sobre Israel, agora está sobre Jesus. Ele é o servo sofredor que foi anunciado há 700 anos atrás. E é importante isso, queridos. Mateus usou a mesma profecia de Isaías para se referir a Jesus, porque o mesmo antigo projeto de fazer de Israel um servo de verdade não vingou. E por isso o Senhor, que não desiste jamais, enviou o seu Filho unigênito à terra, para que ele fosse esse testemunho para todas as famílias da terra. E é bom que se diga que Jesus foi esse testemunho. Ele não foi Israel, ele honrou em todos os quesitos o projeto de Deus desse ser humano que aceita o seu chamado. Que chamado? De ser um servo de Deus, do Deus Altíssimo aqui na terra. Jesus honrou o que Israel não honrou. Aqui está a grande raiva.
Agora veja, essa foi a intenção pela qual ele enviou o seu filho à terra. Ele veio, você sabe, ele morreu na cruz em nosso favor, mas mais do que morrer na cruz por nós, antes ele nos chamou a renunciar a nós mesmos e a cada um de nós tomar a nossa própria cruz e segui-lo, sim ou não? Sim ou não? Não foi isso que ele fez, não foi isso que ele falou? Eu vou passar pela cruz, mas tomem cada um de vocês a sua cruz e me sigam. Por que ele falou isso? Sabe por quê? Porque aquilo que ele fez, aquilo que ele foi, tem que ser um testemunho para mim e para você. Por que Jesus veio? Para ser esse testemunho que Deus esperava desde sempre. Deus espera isso. Se Jesus, como um ser humano, renunciou à sua própria vida, ele foi filho, ele foi servo. Presta atenção que isso é importante demais. Você sabe o que você precisa ser e fazer aqui na terra? Renunciar à sua própria vida, ser um filho e uma filha de Deus e fazer, presta atenção aqui, aquilo que ele fez, ser um imitador dele, a saber, ser um servo e uma serva de Deus acima de qualquer coisa. Nós temos que entender quem somos nós, o que Deus espera ver em nossa vida, porque a gente se enche de religiosidades, de discursinho furado, mas a gente não consegue alcançar o coração do Senhor, tanto que nós aprendemos aqui, você já ouviu, que depois de ser morto e ressuscitado, antes de subir e voltar para sentar à direita de Deus Pai, o Senhor Jesus fez o quê? Ele fez algo que nós não podemos esquecer. Ele soprou sobre nós o seu Espírito e nos transmitiu a mesma missão que ele tinha recebido do Pai. Olha o que é isso. Por quê? Sabe o que significa? Que aquela responsabilidade que começou com Abraão, mas não vingou, que não deu certo, foi transmitida para Jesus, mas ele honrou. Depois que ele voltou ao céu, ele transmitiu para quem? Para a igreja dele aqui na terra. O plano de Deus não mudou uma vírgula, desde que ele criou todas as coisas naquele jardim. Ele transmitiu para a igreja dele aqui na terra. Quem somos nós no coração de Deus, meu irmão, minha irmã? Nós somos servos e servas dele que existem nesse mundo, para ser um testemunho para todas as famílias da terra. Isso é a igreja do Senhor. Vocês estão compreendendo? Está difícil? Presta atenção. Não é à toa que a nossa irmã Nancy e o nosso irmão Marcelo leram aqui, João 13, na cena do lava-pés. Porque ali Jesus se coloca como o mais inferior de uma casa. Na casa tem o pai, tem a mãe, tem o filho, tem a sogra, tem os empregados, tem todo mundo. Ele se colocou como o mais inferior, ele pegou uma bacia, uma toalha, e ele foi lavar os pés dos seus discípulos. Eles leram porque, no versículo 12, o Senhor perguntou: vocês entenderam o que eu fiz com vocês? Eu mesmo, sendo o Senhor de vocês, eu aceitei ser servo e lavei o pé de vocês. Sabe por quê? Porque vocês, para serem os meus discípulos, têm que fazer a mesma coisa que eu fiz, tem que me imitar, e ir lá servir uns aos outros, lavar os pés uns dos outros. Vocês serão felizes quando praticar isso. Isso o quê? Servir uns aos outros. Aqui está a fonte de felicidade. Compreende o nosso chamado? Compreende porque nós estamos aqui hoje? Compreende porque nós temos que nos envolver com isso? Não é chatice de pastor, é outra coisa. Então hoje eu gostaria de deixar para você algumas verdades sobre esse projeto de Deus tão importante, porque faz parte daquilo que Ele criou, faz parte desde o início, porque o Senhor criou todas as coisas, e na criação, que Ele fez um lindo jardim, Ele criou um servo para guardar tudo, Ele criou um servo para cuidar, para preservar a vida. Ser humano foi criado desde o princípio para ser servo de Deus na criação. E desse projeto ele nunca desistiu, e aliás eu queria dizer para você, ele nunca vai. É por isso que você está aqui nessa manhã. Ele ainda não desistiu. E por isso essa responsabilidade está sobre a igreja do Senhor. Tem igreja do Senhor aqui nessa manhã? Está frio? O frio entristece teu coração? Não, né? Então tem igreja do Senhor aqui nessa manhã? Então isso aqui é a reunião de pessoas que vieram para dizer para Deus que sabem quem são. Eu sei que eu sou o Senhor, eu sou o teu servo, eu sou a tua serva. E se por acaso ainda existe alguma dúvida sobre como deve ser, sobre quem eu devo ser, sobre como, é muito simples, basta você olhar para Jesus. Olhe para o projeto que você vai entender. E eu queria dizer para você hoje, sobre isso, 4 coisinhas, para a gente entender como é esse verdadeiro servo, como é essa verdadeira serva de Deus, amém? Para que você entenda isso que nós lemos e receba aí aquilo que Deus espera encontrar quando Ele olha para este lugar em nome de Jesus. E eu dizer para você, como é que é um servo, uma serva de Deus de verdade? Em primeiro lugar, um servo, uma serva é alguém que atendeu ao chamado e por isso foi escolhido por Deus para uma obra aqui na terra.
Deus chamou, eis-me aqui, Senhor. Foi escolhido então por Deus para uma obra aqui na terra. É um chamado atendido. O que é isso? Um servo, uma serva. Em Gênesis 12, no primeiro versículo, a Bíblia diz que Deus chamou Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Deus chamou, tirou Abraão da casa do seu pai para fazer dele dar a ele um novo destino. Ele ia ter um novo destino na vida. Através dele, presta atenção, ele seria pai de uma nova grande nação, e através dele, Deus abençoaria todas as famílias da terra. E no verso 4 diz que de uma forma impressionante, Abraão obedeceu, sem ver, sem entender, Deus é Espírito, ele obedeceu, e ele foi atender ao chamado, e ele partiu. E nesse mesmo contexto, nós lemos o versículo 18 hoje, porque Jesus é a mesma coisa. Verso 18 diz que eis aí o meu servo que eu escolhi, chamei e escolhi, o meu amado, a quem eu tenho prazer, em quem eu tenho prazer. Observa isso. Eu não sei quem você pensa que você é no coração de Deus. Eu não sei como é que você entenda, mas nessa manhã eu quero que você entenda algo. O mesmo chamado que estava sobre Abraão, que foi sobre Jesus, é sobre a sua vida. É sobre a minha vida, é sobre a nossa vida. É o mesmo. E se você está aqui hoje, receba da parte do Espírito Santo de Deus, que o Senhor te chamou para uma obra. Você foi escolhido, você foi escolhida para ser dele um servo, uma serva. Nesse tempo e neste lugar que você vive, você é servo de Deus. Presta atenção aqui. Quem te chamou não foi a igreja. Quem te chamou não foi a religião. Quem te chamou não foi o pastor. Quem te chamou não foi a tua família, não foi o teu amigo. Foi o próprio Deus que te chamou. E que bom que você está aqui hoje. Que bom que você veio. Porque para esse mundo ser um lugar mais digno, para que esse jardim aí precisa ser cuidado, Deus conta com homens e mulheres que aceitaram o seu chamado de ser um verdadeiro servo e uma serva de Deus. É muito importante isso. Você não pertence a este mundo, presta atenção. Você não serve a interesses deste mundo. Você não é escravo deste mundo. Você é serva do Senhor. E serve somente aos interesses dEle. É a Ele que você serve e a nada mais. Então presta atenção aqui. É muito importante, querido, que nós temos que entender isso. Servo é alguém chamado por Deus, que atendeu ao chamado e por isso foi escolhido para uma obra aqui na terra. Você atendeu ao chamado por Deus para ir na igreja para ficar rico. Vai ficar rico, não tem problema, é bom, eu também quero ficar rico. Como consequência de atender ao chamado, de ser um servo de Deus. Os frutos da nossa vida virão, todos eles, emocionais, sentimentais, financeiros, desde que nós estejamos no lugar, no centro do coração, daquilo que Deus nos chamou para ser. Presta atenção, querido, em nome de Jesus. Serva, recebeu um novo destino. E se antes vivia andando por aí, mais perdido do que segue o tiroteio, servindo os interesses seus próprios e do mundo, hoje não anda por aí perdido não está atrás dos seus próprios interesses, mas anda nos caminhos que o Senhor preparou, servindo somente aos interesses de Deus, na obra que Ele constituiu para transformar a vida de tanta gente nesse mundo. Isso é um servo. Mas pastor, eu tenho que trabalhar, mas seja servo de Deus, que você vai ver como Deus é contigo, e tudo será em nome de Jesus. Serva, amém? Chamado, atendeu ao chamado e foi servir ao Senhor, e por isso tudo foi na vida dele. Mas como é que é um verdadeiro servo, a serva de Deus? Segundo lugar, se o primeiro é que atendeu um chamado e foi, segundo lugar, é alguém capacitado para a obra de fazer justiça na terra, capacitada para a obra de fazer justiça na terra. Por quê? Porque recebeu o Espírito Santo de Deus para conduzir. O que é um servo? O que é uma serva? É alguém que tem capacidade de fazer o quê? Justiça na terra. Por quê? Porque pode? Não, porque recebeu o Espírito Santo de Deus sobre si na sua vida para conduzir os seus passos. Isso é um servo. E eu estou dizendo isso porque no verso 18 o Senhor diz a profecia sobre o servo de Deus: porém sobre ele o meu Espírito, e ele anunciará a justiça sobre todos os povos e para todos os povos. Toma posse aqui, porque tem um texto aqui que diz respeito a você. O mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas na criação, sempre quis estar nela, nunca existiu. Quando o Senhor Jesus foi batizado,
ele começou o seu ministério terreno. O que aconteceu? Desceu sobre ele quem? O mesmo Espírito Santo na forma de uma pomba. E interessante que Deus usou lá as mesmas palavras que ele usou em Isaías, que ele usou aqui. Eis aí o meu filho amado, esse é o meu amado, em quem tenho tanto prazer. É a mesma palavra, é o mesmo chamado, é a mesma intenção, é o mesmo projeto. Quero que você tome posse disso, porque isso é muito importante. O mesmo Espírito passou a conduzir Jesus em todos os seus passos. Tudo que Jesus fazia, o Espírito levou ele ao deserto, o Espírito levou ele de volta para casa depois de 40 dias. Ele foi na sinagoga de Nazaré pregar. Você precisa entender isso. Antes de subir aos céus, o Senhor Jesus soprou sobre a igreja, o mesmo Espírito transmitiu a mesma missão. Não tem acaso aqui. Tudo isso faz parte da mesma promessa de Deus que estava sobre Israel, que esteve sobre Jesus e que está sobre você. Deus chama, escolhe servos e servas para lhe servir, e como essa tarefa é parte dos planos dele, ele pessoalmente vem ajudar a gente a realizar isso conosco. Quem faz a obra não é você, meu irmão. Você já ouviu isso aqui 1 milhão de vezes. É Ele junto conosco, e por isso sobre nós foi soprado o Espírito Santo, sim ou não? Para nos capacitar para a obra. Que obra? De fazer justiça na terra. Igreja existe para isso. Igreja não existe para exaltar ego de pessoa. Igreja não existe para ficar pregando prosperidade. Igreja existe para fazer justiça na terra. E graças a Deus este lugar é um lugar que tem propagado justiça na terra, nos lugares onde anda, graças a Deus por isso. O Espírito levou Jesus para a sua terra, para a sua cidade de Nazaré. Você acha que foi por acaso? Que ele foi no culto sábado, e ele entrou na sinagoga, e ele foi convidado para pregar? Você acha que foi por acaso? Que ele abriu o rolo, que ele procurou, que ele escolheu, ele achou e escolheu? Isaías 61, você acha que foi por acaso? Que ele pregou e falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, foi por acaso? O servo de Deus não, e ele me ungiu para pegar uma boa notícia para os pobres, libertação aos cativos, a proclamar o ano do perdão do Senhor, consolar quem está triste, trazer alegria no lugar do pranto, veste de louvor no lugar de angústia, para que o meu povo, os meus servos e servas sejam carvalhos de justiça, plantação do Senhor para a glória do seu santo nome. Por acaso? Não, existia um plano desde a criação que Jesus veio para cumprir, que Israel renunciou, ele estava ali para cumprir. Você entende isso? O tamanho disso. Um verdadeiro servo, serva de Deus. Como é um verdadeiro servo e serva de Deus? É alguém capacitado. Sim, porque é melhor, porque é mais preparado, porque estudou mais. Não, porque recebeu o Espírito Santo, porque permitiu que o Espírito Santo de Deus viesse e fosse incapacitado para servir na obra de Deus. Isso é servo. A obra não acontece sem capacitação. E por isso quem capacita é o Espírito Santo de Deus, que vai conduzir o servo e a serva, aquele que é de verdade. E onde ele estiver, onde ela estiver, todo mundo vai entender que Deus é justo. Por quê? É justo porque esse mundo não é porque não ouve e não obedece ao Senhor, mas nós somos a igreja do Senhor, nós somos servos e servos de Deus, e somos nós ferramentas de justiça onde estivermos, em nome de Jesus. Você é ferramenta de justiça neste mundo, porque Deus te chamou para isso, amém? Mas a pergunta é, como é que é um verdadeiro servo, uma serva de Deus? Terceiro, é alguém humilde e discreto, porque sabe que quem tem que aparecer é Deus e não ele. Medida de servo, recebe aí, em nome de Jesus. Como é que é um servo? Como é que é uma serva? É alguém humilde e discreto, porque em tudo que faz, quem aparece e não ele. Não esquece que Deus é Espírito. Quem tem que aparecer é o Espírito. E eu estou dizendo isso porque o verso 19 do Evangelho, que você leu comigo, da profecia de Deus, revelando quem é o seu servo, disse o quê? Ele não entrará em discussão, ele não gritará, nem se ouvirá a sua voz pelas praças. Aliás, no verso 16, um pouquinho antes, Jesus estava curando uma multidão de gente, todo mundo curado, todo mundo maravilhado, e ele disse severamente, com toda seriedade, ele advertiu, o quê? Não façam alarde, vocês estão felizes? Não faz propaganda, não diga para ninguém sobre mim, sobre o que eu faço. E o texto é tão claro, disse isso por quê? Porque é essa a atitude esperada de um servo, de uma serva de verdade. Aliás, Mateus diz que ele falou isso, não fala, não faz propaganda, não espalha,
para se cumprir a antiga profecia de Isaías sobre o verdadeiro servo de Deus. Entenda para onde o Espírito está nos levando nessa manhã. Presta atenção aqui, meu irmão. Se nós somos servos, nós somos como Ele, porque senão não é. E Ele nos ensina que servo que honra o seu chamado é humilde e é discreto. Eu não estou falando isso para você porque eu quero. Aliás, eu não queria pregar isso aqui, né, rapaz? Eu li uns 40 textos na Bíblia para não pregar isso. Desculpa. Servo que honra o seu chamado é humilde e é discreto. Servo e serva de Deus não precisa fazer nada para aparecer. Muito pelo contrário. Porque é ferramenta de justiça, é instrumento de cura na vida de tanta gente, mas não quer que todos os olhos estejam sobre ele. Quem fez isso? Jesus Cristo, o servo de Deus. Servo de verdade é discreto e é humilde, a ponto de não querer reconhecimento do que faz. Por quê? Porque sabe que não é ele que faz, quem faz é o Espírito Santo que está nele. Não quer aplauso. Jesus, como ser humano, fazia sinais, fazia maravilhas pelo poder do Espírito Santo que nele estava, e por isso ele nunca quis aparecer em nenhuma circunstância. Nenhuma. Você entende esse momento? Como é precioso isso? Ele advertiu todos severamente para não alardear, para não ficar divulgando sobre ele. Aliás, no grego, esse texto diz assim, Jesus alertou, não fica postando não. Brincadeira, não é no grego não. Não fica postando atrás de like não. Eu preciso que você compreenda isso, porque eu quero que você receba essa medida de um verdadeiro servo, de uma verdadeira serva de Deus. Cuidado com esse tempo de exposição constante em redes sociais, porque lá você aprende o quê? Você aprende e você é estimulado a aparecer, porque lá só tem valor. E eu falo porque às vezes eu não estou em muita coisa em rede social, mas lá eu vejo, aí a gente acompanha, lá só tem valor quem se mostra e quem aparece para os outros, porque se não se mostra e não aparece, não tem valor nenhum. Vale mais quem aparece mais, vale mais quem está em... Por isso, é tanto vídeo mentiroso que você olha e fala, que porcaria, é tanto... É um sorriso forçado, desgraçado, que eu não sei o que é isso. Você olha e fala, esse cara não está, essa pessoa não está. É tanto botox, você fala, isso não é uma pessoa de verdade, isso parece um IA, né? Um robô do IA, sei lá que diabo é isso. É tanta falsidade. Se lá é assim, eu queria dizer para você, peça atenção, receber. Aqui não. Porque aqui não é reunião de influencer, não é reunião de youtuber, aqui é reunião de servos e servas de Deus, queridos, em nome de Jesus, que quando se reúnem, tudo é feito com humildade e discrição, porque na vida de um servo, quem aparece não é ele, mas é o Deus que ele serve. E às vezes está lá, fala, pastor, mas está fazendo a obra, eu falo, sei, é para o Senhor, sei. E é pior, o servo de Deus não entrará em discussão. Quer um conselho? Deixa os outros com razão. Deixa os outros ter razão. Deixa eles ter razão. Não discuta não. Sabe por quê? Você não precisa de razão, você precisa de Deus do teu lado. E o Senhor será do teu lado. Ele vai estar do teu lado quando você não discutir. Deixa, cala tua boca. E é pior, o servo e a serva de Deus não gritará. Porque quem grita quer se impor, quem grita quer mandar, quem eleva o tom de voz quer se impor, mas servo de Deus não se impõe, servo de Deus respeita, e quando respeita, sabe o que aparece? O amor de Deus, e mais ainda, porque a sua voz nem será ouvida por ninguém nas praças. É o tamanho da medida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, em nome de Jesus, amém? Você aceita isso? Você recebe isso essa manhã? Toma posse, meu irmão, daquilo que Deus espera quando Ele olha para este lugar, quando Ele olha para a minha vida, para a tua vida. Ele espera encontrar uma reunião de servos e servas de verdade, homens e mulheres humildes, discretos, que não brigam, não gritam, que não querem impor sua vontade, mas sempre querem que prevaleça a vontade do Senhor. Servo de Deus é alguém que se cala, mas não é que se cala porque é lacaio dos outros, se cala porque ele sabe que quando ele fecha a boca dele, alguém lá no céu abre a boca e ele vai falar a verdade em nome de Jesus. Quando você se cala, Deus fala no teu lugar, e eu quero que você experimente isso na tua vida, porque você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, amém? Medita do Evangelho para você. Se não tiver escrito na tua Bíblia, você me manda um WhatsApp, por favor. Mas só para encerrar aqui, como que é um servo e uma serva de Deus de verdade?
Servo de Deus de verdade é alguém que coloca a sua vida a serviço dos mais vulneráveis. Essa é a última medida que eu quero trazer para você, de tantas. É alguém que coloca a sua vida a serviço dos mais vulneráveis. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o testemunho verdadeiro de um servo que está na palavra de Deus hoje no Evangelho, no verso 20, diz: ele não quebrará a cana rachada, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar a justiça. Aqui tem uma figura intrigante da palavra de Deus: a cana rachada e o pavio que ainda fumega. Só para você entender que palavrão é esse aqui, porque são símbolos aqui de quem vive uma situação muito injusta. Esses são dois símbolos de alguém que está num momento muito vulnerável, talvez o mais vulnerável da sua vida. Por quê? Cana rachada. Quem era da roça sabe. Um dia eu levei uma surra danada por causa disso, que eu vindo da escola com meus primos, e a gente ficou com uma vara assim, ó, andando e quebrando na beira do caminho a plantação do vizinho do meu pai. Um estrago danado, até chegar em casa. Aí ele foi reclamar na casa do meu pai, falou: vocês fizeram isso, estragaram o trigo do homem. Era trigo, né? Mas você sabe aquela cana que você quebra assim, ela racha e ela dobra e ela fica caída, está lá ainda, né? Mas parece morta. Sabe isso? Cana de qualquer planta, você ela tomba, ela está rachada, ela está tombada. Isso simboliza, sabe o quê? Pessoas que foram rachadas pela vida, pessoas machucadas, que se sentem descartadas, jogadas no lixo pela sociedade. É disso que o texto está falando, é disso que Isaías falou, é disso que Mateus está relembrando. Cana rachada, o pavio que ainda fumega. Você sabe lamparina? Você não sabe mais o que é lamparina, mas no nosso tempo, lamparina é assim: você bota uma vasilha com querosene, puxa um paviozinho de tecido assim, e toca fogo, enche de querosene, e aquilo fica na roça, não tinha energia, ficava aquilo queimando. Mas quando aquilo não tem chama mais, sabe quando a chama apaga, mas ainda fica saindo aquela fumaça? Então é um pavio que ainda sai fumaça, que fumega. Apagou, mas ainda está saindo a fumacinha, sabe como é, Beth? Ainda fumega, está apagado, mas ainda sai fumaça. Tem só um lampejinho de fogo, um calorzinho, mas não ilumina mais. É só fumaça, perdeu o fogo, perdeu a luz que mantém a vida, que ilumina tudo. Isso interessa, presta atenção, é alguém que um dia teve uma chama acesa dentro de si, mas agora, nos últimos tempos, é só fumaça. Apagou. Não tem mais a velha chama, perdeu a vontade de viver, perdeu a alegria de viver, virou fumaça. Um servo de verdade, presta atenção aqui, um servo de verdade é alguém que não quebrará a cana que já está rachada. Em outras versões diz que não pisará. Você quebrou as canas assim, não pode pisar, ela já está rachada, você não vai pisar para matar. Não vai desprezar, nem pisar alguém que já foi quebrado pela vida. Um servo de Deus, uma serva, vai tentar reerguê-lo e não pisar, porque já está ruim. Misericórdia, está difícil, já está lá, vai pisar para acabar? Não, vai levantar e falar: fica de pé, porque Deus é na sua vida. Isso é um servo de Deus, presta atenção. Vai tentar reerguer. Servo trabalha para acolher alguém que já foi descartado, quebrado pela sociedade. Você é um servo de Deus, é para isso que nós estamos aqui, em nome de Jesus. Um verdadeiro servo de Deus é alguém que não apagará um pavio que é só fumacinha, que só fumega. Não pode apagar, porque diante de alguém que apagou, que perdeu o fogo, que perdeu o brilho, que perdeu a razão de viver, o fogo, não, o que você faz? Toca fogo nele, uai. Dá alegria, dá esperança, tem uma palavra para levantar ele e que o fogo acenda de novo, meu irmão, minha irmã. O que não falta nessa vida? Olha lá que lindo. Ai. Entendeu? O que não falta nessa vida, eu quero que você entenda isso. É isso, são canas rachadas, pessoas que estão no chão, sequinha, porque não tem mais vida. O que não falta nessa vida são pessoas tombadas pelo mundo, pavio apagadinho, que só sai fumacinha, e não ilumina a vida de ninguém. Isso não falta, porque perdeu o fogo, perdeu a vontade, perdeu o sentido na vida, não sabe mais para que vive. Servo não pisa, servo não apaga, servo não levanta, acende e impulsiona para viver. Servo de Deus, para isso que nós existimos nesse mundo caído, para botar de pé os que não têm mais esperança. Esse é o chamado do Senhor. É para Jesus não é para você, meu irmão, em nome de Jesus, amém?
E ele vai estar feliz, sabe quando? Quando ele vai estar feliz? Quando ele vê a justiça triunfando de novo, porque nós conseguimos fazer justiça nessa situação. Quantas, né? Nós conseguimos, e aí eu estou feliz, sabe por quê? Porque estava quebradinho, porque estava apagadinho, mas o Senhor chegou, o Senhor nos levou, e levantou de novo, e tocou fogo de novo, e está feliz, está reluzente de novo, e está alegre de novo. Essa é a razão da nossa vida. Por quê? Porque nós somos servos. Tem compromisso com os mais vulneráveis deste mundo. Coloca a sua vida, coloca os seus bens a serviço do Reino de Deus. Trabalha para que a justiça seja feita nesse tempo. Igreja existe para isso. Essa é a razão do nosso chamado. Aí você vai pregar isso para ele, isso é obra, não tem nada de obra. Isso é ser servo de Deus. Isso é chamado. Desde que Deus criou o mundo, Deus não abandonou esse projeto dele, de criar seres humanos, de sustentar seres humanos, para fazer esse mundo ser um lugar que ele criou e não que nós criamos, em nome de Jesus, amém? Então, queridos, eu encerro dizendo para você, quando o Senhor olha para este lugar, Ele espera encontrar o que? A sua igreja. O que é igreja? Uma reunião de servos e servas que sabem quem são. Nós sabemos quem nós somos. Se você não sabia até ontem, mas hoje você sabe. Quem que nós somos? Um povo que atendeu ao chamado e por isso foi escolhido por Deus para fazer uma obra aqui na terra. Você entende que você está aqui? Você entende porque você se converteu? Por que você aceitou Jesus? Você faz parte de um povo que atendeu a um chamado de Deus. Quem foi te alcançar lá quando você estava derrubadinho? Não fui eu, foi o Senhor. Na obra de Deus ninguém chama ninguém. Quem chama é Deus. E Deus chama porque Ele quer honrar. Nós somos esse povo, servos, chamados, que atendemos ao chamado, e nós somos escolhidos por Deus para uma obra aqui na terra. Nós somos um povo capacitado para fazer essa obra, de fazer justiça na terra, porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus sobre nós para nos conduzir, servo. Nós recebemos o Espírito para nos capacitar para a obra. Terceiro, nós somos um povo humilde e discreto, porque nós sabemos que quem tem que aparecer é o dono da obra e não nós. Eu olho todo dia os nossos posts na internet, eu vejo lá 20. Tem uns que é 20 milhões, né? Nossa, é só 20. E eu não estou nem aí que é 20. Eu quero que o nome de Deus seja na sua vida, na vida da sua casa, da sua família. Eu quero que o Espírito Santo de Deus seja uma verdade. E se for uma verdade na vida de 3, está tudo bem também. Ele tem que ser uma verdade. Não adianta ser uma mentira na vida de 16 milhões. Ele é uma verdade na vida de 3, para mim está bom. Porque nós não fomos chamados para aparecer. Hoje em dia está um negócio impressionante. Essa semana eu li no UOL, que eu leio o UOL toda manhã, que uma festa de peão de não sei de onde não levou o cantor sertanejo, levou um pastor evangélico para pregar lá, porque lá tinha muita gente. Vocês acham que é à toa? Porque o cara tem 16 milhões de seguidores na internet, ele aparece para burro. Fizeram um vídeo do Netflix, ótimo, deixa ele, está rico. A minha pergunta é, o evangelho aparece, o servo, onde é que está o servo? Onde é que está o servo que Deus queria para Adão? Onde é que está o servo que Deus queria para Abraão? Onde é que está o servo que Deus colocou sobre Jesus? Onde é que está o servo de Deus na igreja? Está em 16 milhões de vidas? Quem aparece aqui é o Senhor, não somos nós. E em último lugar, é um povo que coloca a sua vida a serviço dos mais vulneráveis, porque esse é o chamado do Senhor para a nossa vida, entendeu? A profecia de Isaías sobre Jesus fala do caráter de Jesus. Ontem ainda estava conversando com amigos, a gente vai para a igreja, a gente se reveste de uma religiosidade externa. Deus está na nossa roupa, nos lugares que a gente vai, Deus está no nosso corte de cabelo, Deus está no nosso Instagram, mas Deus não está no nosso coração. A profecia sobre o servo diz que servo é algo que está no seu caráter, porque estava no caráter de Jesus. E Jesus veio como servo, cheio do Espírito Santo de Deus, para anunciar justiça no mundo, para o mundo inteiro, para todos os povos. É algo do caráter. Jesus não veio para discutir, Ele veio para realizar. Jesus não veio para contender com os outros, Jesus veio para fazer. Ele não veio para se mostrar para os outros, Ele veio para ser aquilo que Deus esperava dele. Jesus não queria aparecer para as pessoas, Jesus queria aparecer para o Senhor. Para o Senhor. Aliás, eu vi outro vídeo essa semana, eu estou muito nas redes sociais, né? No YouTube, de um líder, fundador de uma das maiores igrejas do Brasil, escancarado na internet, diz que está saindo da igreja de novo, ele e a mulher dele, as acusações, separou e briga, ele tem uma amante, ela não tem, mentira, não tem amante nenhum, e nós só saímos no pau lá em casa, e está tudo bem, e é uma confusão, um líder de uma das maiores igrejas do Brasil, escandalizando o nome do Senhor na internet. Querido, enquanto o Senhor não aparecer naquilo que nós somos, esquece, não tem servo,
Presta atenção, Jesus não veio para julgar, para anular as pessoas. Jesus veio para ajudar elas a se colocar de pé de novo e dar um sentido para a sua vida, dar um direito de viver. Por isso que Jesus veio. Jesus não veio para quebrar, para pisar, ele veio para levantar e botar de pé de novo. E eu queria dizer para você, ele espera isso, sabe de quem? Dos seus servos e servas. E a minha pergunta é, tem servo aqui nessa manhã? De novo, tem servo aqui nessa manhã? E serva, tem servo aqui nessa manhã? Tem, então glorifique o nome do Senhor aplaudindo Ele, porque Ele é bom. Glória a Deus. Se coloca de pé, porque o Senhor